Boa tarde a todos. Obrigada por estarem conosco aqui na nossa videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Nós divulgamos mais um trimestre muito consistente e para contar um pouco da evolução da nossa estratégia e dos principais destaques, estou aqui com o André Farber, nosso CEO, Miguel Cafruni, CFO, e também com o Francisco Santos, nosso executivo à frente das operações da Midem Financeira. Bom, a dinâmica vai ser o seguinte: nós vamos começar com a apresentação e, na sequência, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Para participar, é só clicar no ícone levantar a mão, ou então pode enviar por escrito no ícone Q&A. Antes de passar a palavra para o André, vou só dar alguns recadinhos iniciais. Essa videoconferência está sendo gravada e conta com tradução simultânea. A apresentação será em português e a versão em inglês está disponível no site de RI, e eventuais declarações sobre projeções ou perspectivas refletem expectativas da administração, mas não garantem resultados futuros. Era isso, agora passo a palavra para o André. Muito obrigado, Isa. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para falar dos resultados do nosso terceiro TRI de 2025. Nós estamos muito orgulhosos dos resultados que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Eles demonstram mais uma vez a nossa estratégia assertiva, bem definida, mostrando a força do nosso modelo integrado, onde a gente de novo está promovendo crescimento, com expansão de margem, melhorando muito o resultado. Vou entrar em muito mais detalhe hoje com vocês. Miguel também vem falar de resultados financeiros. Se precisar falar da Midem em mais detalhe, a gente tem o Francisco aqui conosco. Então, a gente vai poder falar bastante aqui de como o nosso resultado tem evoluído. E, mais uma vez, passo aqui para a minha apresentação. Então, sempre eu lembro vocês, no começo das nossas apresentações, que a gente está num processo de transformação. Eu assumi a companhia no meio de 2023, muitas mudanças aqui. A gente tem, a cada TRI, tomado decisões, algumas difíceis, outras que geram muita mudança no nosso negócio, mudanças de estrutura. Então, a gente lembrou aqui para vocês de transformações organizacionais que fizemos ali no começo da nossa jornada, ainda em 2023. Continuamos com algumas mudanças organizacionais em 2024 e agora em 2025 a gente também tem feito muita coisa. No final do primeiro semestre lançamos a nossa plataforma de cultura, que a gente chama de Nossos Fios. Com todas essas mudanças aqui, a gente considera muito importante e vital que a gente trabalhe de forma alinhada com uma equipe que viva a evolução dos valores da Riachuelo. Então, isso aqui aconteceu no final do semestre. Agora, em setembro, a gente tem investido muito na nossa marca Pool. Eu vou falar disso mais hoje, mas a gente fez muitos movimentos e acho que isso mostra como a gente acredita em marca, acredita na melhora de produto e a importância da nossa marca Pool, que é a nossa marca jovem, a nossa marca também que vibra e tem muito jeans aqui. E, por fim, agora essa semana, a gente acabou de fechar a emissão de uma nova dívida que a gente emitiu, substituindo todas as nossas dívidas anteriores, baixando muito o custo da nossa dívida. Foi um processo grande, planejado, durante todo o segundo semestre aqui agora, até começou um pouco antes, e a gente está muito feliz aqui de agora, anteontem, ter emitido a Guar 17, que vai deixar a nossa estrutura de capital ainda melhor. Então, tem muito mais coisa sendo feita, mas isso mostra essa consistência e esse trabalho profundo aqui que a gente tem feito durante esses 2 anos e meio. Quero entrar, então, no resumo dos nossos resultados. É um trimestre, mais uma vez, recorde. É o melhor terceiro trimestre aí da nossa história, desde que a gente olha os resultados dessa forma. A gente terminou com um EBITDA de 402, com um crescimento de vestuário, de same store, acima de 7%, 7,3%. Foi um trimestre onde a gente teve alguns desafios oriundos do clima, um inverno muito prolongado. A gente ainda está enfrentando um pouco de frio, principalmente no sul e no sudeste. A gente, na verdade, foi até mais conservador na nossa compra de inverno, então a gente tinha menos produtos, mas mesmo assim a gente conseguiu sustentar um crescimento muito robusto e sólido, aí acima de 7% em vestuário, principalmente nos momentos onde o varejo ele se aquece, em algumas datas comemorativas. A gente ainda vê o nosso negócio muito potente, com um crescimento muito robusto, e a gente acha que se o inverno tivesse sido mais curto, os nossos números teriam sido ainda melhores.
A gente tem feito isso, esse crescimento dos últimos tris, eles têm sido, e já são 9 trimestres consecutivos de crescimento, eles têm acontecido com uma expansão de margem muito forte. Então foi mais um trimestre de expansão de margem de vestuário muito robusta, de margem como um todo na empresa, e já são 8 trimestres de evolução de margem consecutivos, o que vai, na combinação de crescimento com margem, melhora todo muito o nosso bottom line, todo o nosso resultado. Isso é consequência da nossa melhor gestão da nossa cadeia integrada, que começa ali da fábrica, com os nossos fios, mas com todo o planejamento de moda, planejamento de coleções, planejamento de preço, e isso bem feito em escala na empresa inteira tem gerado essa evolução de margem muito grande, que depois também se reflete na nossa margem EBITDA aqui de mercadorias, que a gente também foi para um nível recorde, atingimos aqui 14,2 de margem EBITDA de mercadorias, aí 1,6 acima do mesmo trimestre do ano anterior. Continuando, a gente considera o nosso segundo core o negócio de serviços financeiros, um negócio importantíssimo dentro do nosso portfólio de negócio. O primeiro core é moda, onde a gente mostrou esses resultados aqui, e a gente continua com resultados muito sólidos também no nosso negócio de serviços financeiros. A gente acha a magia do nosso negócio aqui é a combinação das potências desses dois negócios, que são negócios diferentes, que se apoiam, mas que ambos criam muito valor para o nosso negócio. Então a gente continua crescendo, com EBITDA de 119, a gente já vinha de resultados fortes, então crescemos aqui 6,5%, o EBITDA da Midway. E quando a gente olha para o EBITDA consolidado, como a gente vem muito forte nos dois negócios, a gente também vem para um EBITDA recorde de 16,4%, o melhor EBITDA da nossa série histórica. E por fim, a gente cresceu o lucro em 63%, chegamos em 74 milhões de lucro. Isso mostra essa reversão do resultado da empresa, mostra o quanto a gente está sólido aqui agora. Então, mais um trimestre de geração de lucro, e a gente vai ver mais para frente como esses lucros acumulados estão nos colocando num outro patamar de solidez e mostrando com muita força o resultado da combinação de todas essas alavancas. Então, seguindo aqui, um resuminho dessa mudança de patamar e de como a gente evoluiu bastante, colocou a empresa nesses últimos 2 anos em um outro lugar. Então, eu queria começar pela margem bruta de vestuário, que nos últimos 2 anos ela evoluiu 4,7, saindo de 51,5 para 56,2. Então, um resultado muito impressionante. E continuamos o trabalho, a gente vai falar um pouco das nossas alavancas do futuro, a gente enxerga ainda oportunidade de melhoria aqui. Se a gente olhar a margem EBITDA de mercadorias, a gente saiu da pandemia mais machucado, se condicionamos a trabalhar de forma profunda no negócio, estruturalmente, para melhorar nossa margem EBITDA, e a gente vê aqui no terceiro TRI um aumento aí de quase 4 pontos percentuais em relação ao mesmo TRI de 2 anos atrás. O mesmo vale para o nosso EBITDA consolidado, que é a somatória das nossas duas potências, o negócio de moda e o negócio financeiro, mais do que dobrou. Então, e aqui mostra a empresa em um totalmente diferente patamar. E, por fim, também falando de lucro, quando a gente olha os 9 meses desse ano versus os 9 meses do ano passado e os 9 meses de 23, os números falam por si. A gente está terminando esses 3 tris aqui do ano com 190 milhões, viemos de um prejuízo de 264 milhões em 23 e praticamente de um break-even no ano passado. Então, uma trajetória muito sólida, que nos dá muito orgulho, aonde quando a gente consolida os 9 meses aqui dos 3 anos, né, de 23 a 25, a gente vê uma melhora muito consistente, não tem um tri que vai melhor que o outro, a gente vem numa consistência de melhorando tri a tri, a gente tenta evitar aqui soluços, então a gente está muito contente e, como eu sempre digo para todo o time, a gente está no meio do trabalho e tem muita coisa por fazer ainda. Mas gostaria de continuar aqui com vocês, mais uma vez falando do lucro, uma outra forma de olhar o mesmo número. Quando a gente olha o número na visão LTM, a gente também veio de um prejuízo em 23
para começar a dar lucro de 215 no last 12 months de 2024, nesse mesmo período, e agora a gente já está em 440 milhões. Então, é mais um sinal aí dessa evolução, dessa robustez do nosso resultado e que a gente está construindo a Guararapes com muito mais força, com muito mais musculatura, para que a gente continue investindo nas coisas certas, com muito foco, criando o nosso futuro. Falando da nossa estratégia e como a gente vem trabalhando e continua trabalhando para continuar esse processo de adicionamento de valor, de adição de valor. Eu digo para o time que tudo que a gente faz tem que melhorar a experiência do consumidor. Sem isso a gente não é nada. É muito clichê, mas é muito verdade. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de oferecer cada vez mais um produto, uma experiência, uma jornada melhor, e que isso tem muito valor para adicionar para a gente. Então, o nosso primeiro pilar é a experiência. Não mudou nada em relação aos pilares que a gente já tem trazido para vocês em outras calls. Então, é uma continuidade, mas com potencial de melhoria. Esse é um novo pilar que a gente tem falado em algumas conversas e a gente está trazendo aqui. A gente vê uma oportunidade de crescimento do nosso footprint, de abertura de lojas. Então, aqui tem uma oportunidade de modernização do parque atual e também de abertura de lojas. Esse é o nosso segundo pilar. E esses dois pilares têm muito para sustentar o nosso crescimento de top line. Seguindo aqui, a gente vem trabalhando muito na cadeia da moda, nessa nossa cadeia integrada. A gente está chamando esse pilar aqui de eficiência em moda. Tem muito trabalho para ser feito aqui. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas é um dos pilares que ajudam a melhorar muito o nosso negócio, a nossa rentabilidade e podem tornar a nossa empresa cada vez mais eficiente, mais rentável e preparada para o futuro. O quarto pilar é sobre a continuação da evolução do negócio de serviços financeiros. A gente já tem resultados muito robustos, nos orgulhamos muito do que a gente criou até agora, mas a gente vê que a partir dessa plataforma, desse resultado, dessa escala, 4,5 milhões de cartões ativos, sistemas robustos, a gente tem como continuar criando valor e ter uma estratégia bem definida e profunda para a gente continuar crescendo aqui, tanto do ponto de vista de top line, como de geração de valor. E por fim, não menos importante, também temos oportunidades na nossa estrutura de capital. Já comecei a call hoje falando aqui da melhoria da nossa dívida. É um trabalho que a gente já tinha falado para vocês, dessas oportunidades, mas a gente continua vendo outras oportunidades e eu já vou elaborar um pouco mais para vocês, um pouco do que a gente está falando aqui. O objetivo de tudo isso é que a somatória do nosso crescimento de top line, a melhora da nossa eficiência, a continuidade do crescimento financeiro e a melhora da nossa estrutura de capital, elas gerem mais valor por metro quadrado na somatória do business de moda e de serviços financeiros. E a gente sente aqui que a gente está sentado em uma plataforma que tem muita potência a combinação desses dois negócios, o de moda e o de serviços financeiros. Entrando um pouco mais no detalhe do que tem por trás de cada uma dessas alavancas. Dentro da experiência, a gente fala da revitalização da marca Riachuelo, da revitalização da marca Pool, nosso primeiro pilar, que já se conecta com o segundo pilar, onde a gente está investindo em algumas poucas marcas, como a Pool. Acredito muito que tudo aqui se constrói, na nossa experiência, com a melhora de produto. Estou aqui 100% de Riachuelo hoje. Produto é o que nossos clientes compram dentro da moda, é o que eles levam para casa, e a gente tem uma força aqui e um foco muito grande em cada vez mais melhorar a qualidade do nosso produto, a proposta de valor do produto. Então isso passa por entender quais são os produtos-chave, quais são essas categorias core. Estou sendo repetitivo aqui em relação às outras calls, mas é isso mesmo, isso tem demonstrado o seu valor e acho que as empresas que perseguem isso no longo prazo realmente entregam produtos diferenciados. Então esse é o primeiro pilar. A gente tem investido em trazer cada vez mais moda, isso também tem a ver com a integração da nossa cadeia, de ter uma moda mais rápida, mais veloz e que traz mais inovação para o cliente, que passa também pela responsividade. E por fim, não menos importante, o jogo acontece na venda,
no ponto de venda, seja o ponto digital e-com, seja a loja, e a gente tem muito potencial ainda de melhorar a experiência e de melhorar como a gente gere as jornadas e a vida do nosso cliente, o contato do nosso cliente conosco. Então, a gente vê muita oportunidade aqui também de melhorar a experiência em loja e no e-commerce. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Dentro desse primeiro pilar, queria falar um pouco sobre a evolução da marca. A marca Riachuelo, a gente tem feito um trabalho de se aprofundar no que a marca é, no que ela já era e como é que a gente quer evoluir. Eu acho que marcas boas, elas bebem de onde elas nasceram, do que elas são. Nós aqui temos muito orgulho de ser uma empresa genuinamente brasileira, de ter nascido no Nordeste, de sempre ter feito investimentos no Brasil, de sempre ter apoiado causas brasileiras. E a nossa marca está evoluindo cada vez mais nessa direção de celebrar o Brasil, de ter orgulho de ser brasileiro. E eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui um vídeo que mostra como a gente tem trabalhado esse pilar de evolução de marca. Há 78 anos, no Rio Grande do Norte, nascia um sonho. Um sonho de criar novas possibilidades para o Brasil e para os brasileiros. E agora é tempo de recomeço. Uma Riachuelo que se reencontra com aquilo que sempre foi nosso. Um convite à celebração do nosso Brasil. Plural, vibrante, criativo. Nosso futuro está bem aqui, na nossa verdade, nas nossas raízes, na nossa gente. Somos 30 mil pessoas que sonham juntas. Uma força que nos torna a maior empregadora de moda do Brasil. Nossa moda é impacto, é mais sustentável e chega até o sol e as mãos de quem planta o algodão brasileiro responsável. Acreditamos na potência criativa do nosso país, na moda, na cultura, no esporte e na arte. A nossa verdade é ser um Brasil que olha para si. Nosso vestir é mais do que expressão, é traduzir a essência em identidade, criando um novo tempo, incrivelmente inspirador, incrivelmente lindo, incrivelmente Brasil. A Riachuelo acredita na potência criativa do brasileiro e a nossa marca está se propondo a celebrar isso e a gente, durante todas as nossas jornadas, trabalhar isso. Então, a partir de agora, a gente vem trabalhando isso já um pouco nos últimos meses, a gente vai investir cada vez mais nisso e a gente acredita que isso torna a nossa empresa mais forte, cria uma marca diferenciada. E vocês viram aqui um charminho de muita coisa boa que a gente ainda quer fazer, vai fazer, já está desenvolvendo aqui dentro de casa. Então, teremos muitas novidades aí nos próximos meses e que criam uma marca muito diferenciada. Continuando aqui com a nossa estratégia, eu falei também dos investimentos na marca Pool. Marca Pool é nossa marca jovem, muito jeans, mas também muita moda, e a gente fez grandes investimentos nesse tri na marca Pool, a gente patrocinou o The Town, a gente fez uma série de lançamentos, investiu em muito jeans com sustentabilidade e queria soltar um outro videozinho aqui para vocês conheçam um pouquinho melhor todos esses investimentos, todos esses desenvolvimentos que a gente tem feito na marca Pool. Por favor. A marca Pool ganhou ainda mais força na nossa estratégia em 2025. Com 3 vezes mais investimento na marca, lançamos produtos com novas modelagens na linha Pool Premium e avançamos em sustentabilidade. Todos os jeans da marca Pool são feitos com alta tecnologia que garantem redução de 60% menos químicos e 70% menos água, fruto de inovação em nanolaser, ozônio e nos processos de lavanderia. Este ano lançamos 2 linhas com algodão mais sustentável na família Pool. Pool Regen, feito com algodão regenerativo, com uso de 40% menos carga química em uma coleção 100% rastreável pela tecnologia blockchain. Pool Loop, nosso jeans reciclado, feito com quase 10 toneladas de aparas têxteis, alavancando a moda circular. As 42 mil peças da coleção Pool Loop são feitas com 25% de algodão reciclado
e 75% de algodão brasileiro responsável. Veste, vai e volta, um conceito inovador para acelerar a circularidade em Paul Jeans. Essa é a moda que inspira o Brasil. Então é isso aí, como vocês viram, essa é a moda que inspira o Brasil. Boa parte de pool ela é feita na nossa própria fábrica. A gente tem uma cadeia, né, de uma série de fornecedores, mas também usa bastante a nossa fábrica. Temos investido muito em sustentabilidade, em novos modelos ali de que a gente consiga fazer um jeans cada vez mais sustentável, com menor pegada ambiental. E é só o começo, muita coisa legal para ser feita ainda. Mas vou continuar aqui com a nossa estratégia. Então, o segundo pilar, que é um pilar novo aqui para o call, é um pilar de footprint. Aqui a gente vê algumas oportunidades de melhorar a qualidade da nossa distribuição em geral. Então, tem oportunidade de expansão de lojas. A gente já ficou alguns anos parado aqui, fruto da pandemia, e agora a gente volta a crescer então. Esse ano a Riachuelo, o ano passado ela abriu uma loja, esse ano a Riachuelo já está abrindo 7 lojas, e a gente vê uma oportunidade de estar abrindo entre 15 e 20 lojas por ano. À medida que a gente vai evoluindo a marca, a gente também precisa modernizar nossas lojas, melhorar a experiência, então isso vem com a gente vem com uma estratégia de reformas de loja, a gente vem trabalhando no modelo, que modelo é esse, ainda não está pronto, mas também é uma das alavancas que a gente acha que, uma vez com o modelo calibrado, a gente consegue ter uma experiência melhor e também sendo uma estratégia de aumento de same-store sales. E, por fim, a gente tem uma rede aqui que ela já tem 50 anos, né, que a Riachuelo foi adquirida pela Guararapes. Então, a gente ainda vê algumas oportunidades de relocation, de melhora de localização de pontos, que também podem ajudar no nosso crescimento. Então, isso faz parte do nosso pilar de footprint e que a gente enxerga que a somatória dessas diferentes iniciativas tem um grande potencial de geração de valor. Queria pular agora para o pilar de eficiência de moda. Aqui tem muita coisa, a gente tenta resumir aqui em alguns bullets aqui na tela, mas passa por integrar cada vez melhor a nossa fábrica, tendo cada vez mais produtos modais na nossa cadeia, utilizando a nossa fábrica também com mais velocidade, com mais responsividade. À medida que a gente vai amadurecendo os processos do nosso time de moda, com o nosso time de fábrica, a gente também tem muita oportunidade de melhora de eficiência. Então, alguns dos elementos, entre vários outros, da nossa geração de eficiência em moda. A logística é um tema importantíssimo no nosso negócio, como a gente distribui os produtos entre CDs e loja, a disponibilidade, o quanto a gente gera de sobra, os algoritmos que tem por trás estão no centro da nossa estratégia. Então a gente tem investido bastante nisso, a gente continua investindo em modernizar cada vez mais os nossos algoritmos, também numa infra que ajuda na eficiência, a gente ter os produtos mais rápido na loja. E, por fim, a gente também vê a oportunidade de clusterizar cada vez mais para fazer distribuições diferenciadas de acordo com a necessidade dos clientes e do consumo que está acontecendo em cada loja. Isso tudo muito amparado por uma estratégia robusta de dados e analytics, que nos ajuda em uma série de elementos da nossa cadeia, em planejamento, em distribuição, mas também em preço e demarcação, e com cada vez uso de modelos mais sofisticados, também utilização de inteligência artificial. E eu queria trazer para vocês um exemplo aqui que mistura um tema do primeiro pilar com o terceiro pilar, que é experiência de loja, mas também com eficiência de moda, que é a nossa experiência de caixa. No último ano, um projeto que começou aqui no começo de 24, meados de 24, a gente entendeu que a gente tem muito potencial de melhorar a experiência de loja, de fila, tornando o nosso negócio mais eficiente, onde a gente consegue ter um throughput maior. Então, investimos um novo modelo de caixa de loja e também num novo self-checkout, tanto quando é operado por nossos colaboradores, tanto quando é operado pelo próprio cliente. A gente mudou a tecnologia, está mudando o equipamento, e eu queria soltar um vídeo mostrando para vocês um pouco
como é que tem sido esse trabalho, que tipo de experiência vocês já têm na nossa loja, está evoluindo em algumas lojas, e é isso que vai virar 100% de todas as lojas até o ano que vem. Investimento em tecnologia e inovação foram prioridades ao longo de 2025. E para melhorar a experiência de compra em loja, implementamos o sistema PDX em todos os caixas, simplificando o processo de venda e reduzindo o tempo de treinamento dos times de loja para a operação. Também desenvolvemos um novo self-checkout com tecnologia RFID e interface intuitiva que reduz o tempo médio de transação em 55,6%, resultando em filas mais ágeis e uma experiência de compra em poucos passos. Até 2026, serão 450 novos self-checkouts implementados, com ganho de 36% em produtividade, jornada de compra 44% mais curta e leitura de produtos 67% mais veloz. Evoluir em experiência é o nosso compromisso. Vocês viram como eu estou animado com esse projeto, tanto que eu fui operar a caixa. Acho que a gente, das próximas vezes, pode até ter um melhor modelo aqui, mas eu acho que é um projeto que eu abracei muito desde o começo da minha chegada. A gente entendeu que tinha uma oportunidade da diminuição de filas, principalmente em datas comemorativas, em também modernizar esse passo final aqui da nossa jornada. Então, até no lançamento desses produtos, eu fiz live com o time, operei, fiz tudo, e vocês viram aqui um exemplo do videozinho que explica um pouco mais sobre o projeto. Mas queria continuar aqui com a apresentação e continuar falando da nossa estratégia. Quarto pilar é da Midway. Tenho falado que o nosso negócio ele se fortalece muito e tem muito mais potência quando a gente combina um negócio de moda com um negócio de serviços financeiros. A Midway tem mostrado excelentes resultados nos últimos tris aqui, nos últimos anos, mas a gente vê a oportunidade de continuar construindo aqui, e a pergunta é como? E os nossos principais elementos da estratégia da Midway estão aqui. A gente vê a oportunidade de continuar fortalecendo os produtos que a gente já faz, de geração de crédito nas lojas Riachuelo, a gente tem um produto forte de empréstimo pessoal, a gente também distribui seguros. Então, aqui tem uma evolução do que já fazemos. Em algum momento da nossa história, começamos a oferecer outros produtos, como seguros, empréstimo pessoal, e a gente sente que a gente está no momento de ampliar também nosso portfólio de produtos e que a gente pode oferecer outros produtos que têm muita sinergia com o nosso negócio e que são elementos que geram valor para o cliente, mas também tem o potencial de geração de valor gigantesco para o nosso negócio, onde a gente usa essa plataforma que a gente tem um CAC reduzido, porque as lojas Riachuelo já estão lá, nosso balcão ele já está lá colocado, tem o CAC praticamente zero, e a gente consegue, a partir daí, e outros canais que a gente também tem, oferecer novos produtos para esses clientes. E, por fim, também vemos a Midway, o nosso cartão, como um fortalecimento do nosso ecossistema e do nosso relacionamento com clientes. Então, também temos evoluído aqui, temos um novo programa de relacionamento, com benefícios bem claros. Então, isso a gente acha que a somatória de tudo isso nos fortalece e gera mais valor para o cliente e também para o acionista. Então, esse é o pilar da Midway. E o último pilar é o pilar de estrutura de capital. No primeiro slide de hoje, eu falei para vocês sobre o reperfilamento da nossa dívida, onde a gente reduziu o custo da nossa dívida bastante, de CDI mais 2,4 para CDI mais 0,95. Então, trabalho que a gente já tinha comentado com vocês que a gente estava fazendo, de estrutura de capital, a evolução, o reperfilamento da dívida, vocês estão vendo o resultado aqui já agora. Um outro tema que a gente tem bastante detalhe e que a gente pode evoluir bastante é na estrutura de funding da Midway, com o crescimento da Midway, com todo o capital empregado ali. A gente pode trabalhar em formas mais inteligentes de trazer esse capital. E a gente é uma empresa que sempre investiu muito na nossa infra, em fazer o negócio crescer. Então, a gente é dono de fábrica, a gente tem uma fábrica em Fortaleza desativada, a gente é dono de 47 imóveis, a gente tem um shopping também, o maior shopping de Natal, o Midway. Então a gente vê uma oportunidade de discussão do que fazer com os nossos ativos, como a gente pode
fazer com que eles sejam mais rentáveis. Então, são discussões também que temos feito e que elas somadas todas estão no nosso pilar de evolução da nossa estrutura de capital. Então, lembrando que tudo isso feito, a gente volta para a geração de valor por metro quadrado, a somatória do nosso, aqui em verde escuro, o nosso negócio de serviços financeiros, com o verde claro, o nosso negócio de moda. Então, nos últimos 2 anos evoluímos 40%, uma evolução aí bem sólida, robusta, por 2 anos consecutivos. A gente vai continuar olhando para isso e acreditamos que tem oportunidade aqui nesses 2 negócios, nesses 2 cores de evolução. Então, para terminar minha parte, eu queria passar as palavras para o Miguel. Miguel vai trazer para vocês muito mais detalhe, muito mais elementos aqui dos nossos números, e eu vou voltar no final para o Q&A também para fazer um encerramento. E, Miguel, boa sorte. Volto daqui a pouco. Obrigado, André. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Como o André falou, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Mais um trimestre muito consistente, muito sólido de entrega de valor para a companhia. A gente começa aqui falando do nosso desempenho de mercadorias, da receita líquida de vestuário, nossas principais categorias de moda. Mais um trimestre de crescimento, a gente cresceu 7,6% a receita líquida de vestuário no trimestre. Atingimos basicamente 1,5 bilhão de reais, contra perto de 1,4 bilhão no tri passado, em 24. E lembrando que é um crescimento importante, robusto, em cima já de uma base de quase 12% de crescimento da receita líquida. Então mostra ano contra ano em cima de um crescimento importante. Apesar das adversidades, o André comentou bastante da questão do inverno nesse trimestre, mas de novo é um crescimento de receita líquida de quase 8% contra uma base de 12%. E o próximo slide mostra que a gente tem feito isso de maneira muito consistente ao longo de 9 trimestres consecutivos de crescimento de semi-store de vestuário. No acumulado do ano, a gente acumula 12% de crescimento de semi-store de vestuário no ano, contra uma base de 10% no mesmo período de 24. E são 9 trimestres consecutivos, e a gente segue muito confiante, segue muito alinhado no que a gente tem feito na estratégia, em todos os pilares que o André comentou. Isso reforça bastante a consistência do nosso negócio. Tá? Passando aqui, a gente fala do lucro bruto de vestuário. A gente está abrindo também um pouco mais para vocês alguns números aqui, privilegiando principalmente a transparência nos nossos negócios mais core. O lucro bruto de vestuário no trimestre atingiu pouco mais de 856 milhões de reais, um crescimento de quase 13%, 12,5% de crescimento percentual, contra uma base do terceiro TRI de 24, e novamente nós já tínhamos crescido no terceiro TRI de 24 20% o lucro bruto de vestuário, novamente um crescimento super robusto, já em cima de uma base muito forte, o que reforça a combinação de venda com expansão de margem sequencialmente. A gente vai falar dessa sequência agora no próximo slide, quando a gente passar de margem bruta. São 8 trimestres consecutivos de expansão de margem bruta de vestuário, reforça a potência do nosso negócio, as alavancas claras que a gente tem. Quando a gente acumula no ano aqui, os 9 meses de 25, são 2,1 pontos percentuais, 56,2 de margem bruta de vestuário, contra 54,1 dos 9 meses de 24. E se a gente somar aqui contra 23, são 4,7 pontos percentuais de expansão, quase 5 pontos de margem. O André já tinha falado isso no começo, a gente reforça aqui como a gente tem muita alavanca, está muito consistente. São, como a gente falou, 9 trimestres consecutivos de expansão de margem. Nesse TRI agora, 2,5 pontos percentuais de margem bruta de expansão, atingindo 57,3%. E tão interessante aqui quanto essa consistência, a gente escuta muito do segmento de moda, né, do varejo de moda, que o segundo trimestre é o trimestre de maior margem do segmento, por inverno. A gente viu aqui, que normalmente, e é verdade, a gente sabe disso, né? A gente pega assim, o nosso segundo trimestre de 24, a gente fez 55,4%, aí devolveu um pedaço, tem muita venda no segundo trimestre. Aqui a gente vê as nossas alavancas cada vez mais ganhando tração, ganhando relevância, entregando cada vez mais resultado. E a gente defendeu o mesmo patamar de margem do segundo TRI, onde é um trimestre forte, sendo que no segundo TRI de 25 agora a gente ainda teve menos penetração de inverno, a gente vendeu menos inverno do que no segundo TRI de 24, e a gente manteve a consistência, manteve o mesmo patamar de margem, e novamente 2,5 pontos de expansão, é muito forte, reforça bastante nossa estratégia, nosso negócio. E aí a gente trouxe novamente aquele slide que foi bastante bem recebido no TRI passado, que ele dá mais clareza de como a gente tem feito essa expansão de margem. Aqui quando a gente olha o terceiro TRI de 25,
contra o terceiro de 24, aqueles 2,5 pontos de expansão de margem. Como eles se dividem, a gente tem aqui aumento da penetração de categorias core, as categorias principais de moda, que o André também já reforçou no investimento que a gente tem feito em marca, em produtos modais, nos trouxeram nesse trimestre 0,3 de expansão de margem, 0,3 pontos percentuais. O grosso e o grande ganho aqui, quase 2 pontos percentuais de expansão de margem, vem deficiências na melhor utilização da fábrica, o refinamento e cada vez mais o aperfeiçoamento do nosso modelo operacional. E também a gente tem começado a trabalhar, já colhendo um pouco mais de marcação, mas ainda no começo de um trabalho, de um ciclo de estratégia de pricing, também de menor demarcação. Nesse trimestre trouxe 0,3 pontos de expansão de margem bruta de vestuário para a gente. Tá? Aqui a gente fala do EBITDA de mercadoria, também para a gente é um orgulho muito forte, um EBITDA, um patamar histórico, recorde, são 14,2% de margem EBITDA de mercadorias. Se a gente pegar a série histórica, desde que ela é comparável aqui, né, a gente vê o patamar histórico, 14,2%, são 1,6 pontos percentuais em cima do mesmo trimestre de 24. Se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vê expansões ainda mais fortes contra 23, contra os anos anteriores. São 256 milhões nominalmente de EBITDA de mercadorias, 14,2% de margem. Um trimestre que tradicionalmente não é um trimestre muito forte, o terceiro trimestre a gente coloca nominalmente um número muito forte, muito robusto e também percentualmente um recorde histórico para a gente. Tá? Passando aqui, a gente vai entrar um pouco mais de detalhe agora nos serviços financeiros, nosso segundo core, que é super importante para a gente, muito bem administrado. A gente começa a falar um pouco da carteira primeiro. A gente, desde o final do ano, na verdade do começo de 25 agora, a gente tem o impacto da 4966, que é a barrinha mais escura, e a gente vê que principalmente a barrinha mais clara, né, o verde mais claro, a carteira atingiu 5,7 bilhões de reais, crescimento ali perto da ordem de 2%, e a gente continua mantendo um patamar muito saudável de extração de receita sobre a carteira. A gente navegava historicamente em patamares menores, vem basicamente ao longo dos últimos trimestres navegando na faixa de 11%, super consistente, super robusto, que mostra como a gente está conseguindo extrair cada vez mais valor da nossa base de clientes na base de carteira. Tá? E o que reforça a nossa gestão são os nossos índices de inadimplência. A gente costuma quebrar para vocês aqui tanto cartões quanto empréstimo pessoal. A gente vê aqui nas faixas mais curtas de atraso, que são as duas faixas cinzas de cada um dos gráficos, super consistente. A gente via um cenário de crédito mais desafiador no começo do ano, a gente vê alguns níveis de inadimplência de mercado sinalizando algum certo revés. A gente continua muito consistente, as taxas de curto prazo, tanto de cartões quanto de empréstimos, em declínio, batendo aqui 6,4% de cartões no terceiro trimestre de 25, contra o ano passado 6,3%, basicamente estável, e a de empréstimo pessoal, onde a gente tinha acelerado um pouco o crédito aqui no final do ano, aumentou um pouquinho aqui, depois a gente já regulou nossas bases, já regulou nosso apetite, voltou para patamar muito saudável dentro do nosso guarda-reios, da nossa tolerância. As faixas de longo prazo aqui de cartão, pelo phasing natural, pela rolagem natural, isso aqui, a curto prazo vira um pouco de longo aqui na frente, mas com a tendência do que a gente está mostrando aqui do curto prazo, isso volta a reduzir, tende a voltar a reduzir no futuro. A gente segue muito seguro na gestão, na maneira diligente em que a gente administra o crédito. Tá? E o próximo slide, que também foi uma novidade no segundo TRI de 25, que a gente apresentou, que para a gente aqui é super importante, é um dos indicadores para a gente que a gente mais tem orgulho de mostrar, que é a assiduidade daquele cliente novo da Midway, na primeira concessão, que ele volta a se relacionar conosco, como ele se comporta naquele primeiro pagamento depois que ele voltou a comprar com a gente, ou voltou a ter um crédito conosco, ou contratar o crédito pessoal, né, no caso. A gente mostra aqui, de novo, patamares históricos muito sólidos, muito consistentes, mais um trimestre ali na faixa de 4,5%, 4%. Já no tri passado já tinha declinado, e a gente agora atingiu 4% de First Payment Default sobre a carteira, que mostra a qualidade na originação do crédito, mostra o quão responsável, quão diligente a gente está sendo na concessão e a qualidade da carteira nova, o que reforça que as safras, que aqueles gráficos que a gente mostrou de inadimplência devem continuar num patamar muito, muito saudável. Tá? E aí a gente fala agora dos serviços do EBITDA, da nossa financeira.
No trimestre, a gente atingiu perto de 120 milhões, 119 milhões, 6,5% acima do ano passado. Mas o mais importante aqui é mostrar a mudança de patamar. A gente vinha aqui no acumulado do ano, nos 9 primeiros meses de cada ano, saiu de um patamar ali de 100 milhões, um pouco menos, até em 23, para um patamar crescente, consistente, robusto. São 16% de EBITDA serviços financeiros nos 9 meses de 25 contra os 9 meses de 24, 356 milhões contra 306 milhões dos 9 meses de 24, 16% de crescimento, mais de 6% de crescimento, o que reforça que a gente está gerindo de forma muito diligente, muito consistente também a nossa financeira, o nosso braço de financeiros. Tá? E aí falando agora do desempenho consolidado, voltando um pouco mais para o macro, olhando a companhia como um todo de novo, primeiro a gente fala sobre a nossa alavancagem operacional, a gente mostra novamente muita consistência, a gente saiu de uma alavancagem de 37,5 no terceiro TRI de 22, para 36,8 em 23, 36,2 em 24 e continua muito consistente, continua muito sólido, mantendo investimentos, pensando na companhia para o futuro, para o longo prazo e praticamente um patamar bastante sólido, bastante estável. Tá? Passando agora para o slide de EBITDA consolidado, foram 402 milhões no terceiro trimestre de 25, uma margem também recorde de 16,4% de margem EBITDA consolidada, uma expansão de 1,2 pontos percentuais sobre o mesmo período de 24, onde a gente fez 350 milhões, 16,4 agora, contra 15,2, e a gente vê novamente essa consistência, é uma margem EBITDA recorde para a companhia, a gente está muito, muito orgulhoso desse resultado e muito confiante de que a gente está naquela transformação que o André comenta e tem muita coisa para coletar ainda. Isso reforça pelo slide do lucro, que talvez seja um dos slides que mais nos orgulha, uma mudança de patamar super importante aqui de resultados da companhia. A gente vê nos 9 meses de 24, a gente ainda estava navegando ali num prejuízo, 15 milhões no acumulado dos 9M em 24. Agora a gente navega em 190 milhões de lucro nos 9 meses de 25. E quando a gente olha a performance trimestre a trimestre, a gente vê também uma lucratividade recorde no trimestre. São 74 milhões contra 45 no mesmo período do ano passado. 63% de aumento, que mostra a mudança clara de patamar da companhia, um lucro líquido recorde, que nos deixa muito orgulhosos e muito confiantes para a sequência. Aqui a geração de caixa do trimestre, nós geramos no trimestre 47 milhões, partindo do EBITDA, o Free Cash Flow to Firm. Tá? Tem consumos naturais de capital de giro, quando a gente olha de forma consolidada, a gente investiu no trimestre 154 milhões, a gente vai falar para vocês um pouco mais para frente, mas a gente tem versado bastante aqui sobre a retomada de investimentos, de aceleração de reformas, investimentos todos em PDX, self-checkout, que o André comentou, e no trimestre geramos 47 milhões geração de caixa, além de resultado, EBITDA, lucro, também geração de caixa no trimestre. Os investimentos, aqueles 158 milhões de reais que a gente investiu, representaram 6,4% da receita no trimestre. A gente também vem retomando patamares históricos que eram menores. Aqui, nos últimos 2 anos, a gente focou muito em desalavancagem, muito em usar o caixa para pagar muita dívida da companhia, aquelas dívidas mais caras. Então a gente atrofiou um pouco, segurou um pouco esse percentual. Historicamente, a gente já navegava em percentual mais saudável, mais perto do que a gente acredita para o futuro. Nós versamos muito com vocês nos últimos calls, dizendo que esse patamar retornaria para entre 6, 6,5, 7. Foi o que atingiu nesse trimestre. Foram 158 milhões de reais investidos contra 113. Basicamente aqui são lojas novas, que a gente voltou, esse ano a gente está abrindo 7 novas lojas só de Riachuelo, voltando a investir, acelerando investimentos em tecnologia, trocando todos os PDX, e o self-checkout, essa tecnologia, investindo no CD, investindo na fábrica, demanda mais capital, mas novamente, como nós falamos, por um patamar muito saudável, muito controlado, gerando caixa, como a gente falou no slide anterior, e para a gente entende que esse patamar é muito saudável versus certo atrofio que a gente colocou aqui em alguns patamares para focar em pagar dívidas caras. Tá? Isso reverbera aqui, consolida a nossa dívida líquida. No trimestre, a nossa dívida líquida apontou e fechou em perto de 840 milhões, contra 870 de setembro de 24, contra o segundo TRI de 25. Tem um leve aumento ali, acho que 67 milhões,
Influência porque o caixa, a gente tirou do caixa em agosto de 25, 60 milhões de dividendos, então é importante olhar considerando essas duas linhas, mas segue num patamar de alavancagem de um decréscimo e uma redução, declínio da alavancagem financeira da companhia, lembrando que em 23 a gente saiu de um patamar de alavancagem de 2, praticamente 2, quase 2,8, terminando na métrica pré-FRS, e a gente está num patamar de alavancagem agora de meia vez EBITDA, super controlado, super administrado, levemente abaixo do mesmo trimestre do ano passado. E aí eu queria terminar aqui, a gente queria novamente dar um pouco mais de detalhes sobre essa nova emissão de dívida que a gente fez essa semana. A gente trocou todas as debêntures mais caras e anteriores da companhia, tanto a de Riacho quanto a de Guara, por um custo muito mais eficiente, com mais duration. Isso trouxe uma eficiência isso vai trazer uma eficiência muito importante que a gente vai reconhecer no P&L da companhia nos próximos trimestres. A gente está saindo de dívidas de DI mais 2,35, 2,45, 2,35, para DI mais 0,95, é quase uma dívida careca, como a gente costuma dizer, super consistente, super eficiente, super barata. A gente está muito, muito animado. A gente recompôs isso no caixa. A gente, nos últimos trimestres, vinha navegando com um caixa mais apertado, destinando bastante capital para pagamento de dívida, daquelas dívidas caras que a gente estava segurando e carregando no balanço. A gente traz esse recurso adicional daquele pagamento de dívida perto de 1,4 bilhão, 800 milhões basicamente são para pagamento daquelas debêntures, o restante fica no caixa. Isso mostra, quando a gente traz para o caixa, muita consistência aqui e uma solidez, um caixa suficiente para pagamento pelo menos nos próximos 2 anos da dívida, mostrando que a gente está muito sólido financeiramente também a nível de caixa, a nível de estrutura de capital também. Bom, pessoal, finalizando minha parte aqui, agora a gente queria abrir um convite muito especial para vocês. A gente vai fazer o nosso primeiro Investor Day no dia 11 de dezembro. Em seguida, na sequência, vocês vão receber mais detalhes aqui como vai ser esse evento, mas a gente está muito animado. O primeiro Investor Day da companhia, nós estamos na Bolsa desde a década de 70, na B3 desde 2022, e ao longo desse período é o primeiro Investor Day que a gente vai fazer. A gente está muito animado para convidá-los para estar conosco nesse evento. É um evento que a gente vai detalhar mais a nossa estratégia, vocês vão poder conhecer os outros executivos da companhia, compartilhar conosco o que a gente está fazendo, e a gente quer convidá-los aqui para o primeiro Investor Day da companhia, dia 11 de dezembro. Obrigado mais uma vez por estar com vocês aqui na divulgação do nosso terceiro trimestre. A gente queria agora passar para o Q&A. Devolvo a palavra para a Isa e me junto com a turma ali. Obrigado. Obrigada, Miguel. Bom, vamos começar agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. A próxima pergunta vem do Rodrigo Gachin, do Itaú. Oi, Gachin, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Aqui é o Vinícius Preto do Itaú. Eu queria explorar um pouco mais o tema da margem bruta, que mais uma vez foi destaque do resultado de vocês. Olhando para frente, onde vocês acham que estão nessa curva de captura desses ganhos de margem bruta? E onde ainda acham que tem mais oportunidade, tanto olhando para essa parte de capturas internas quanto de inteligência comercial? Oi, Gastim. Posso pegar aqui. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Olha, acho que essa pergunta a gente já falou algumas vezes sobre ela, historicamente, aonde que a gente está na nossa jornada. A gente sente que tem muito para ser feito ainda, que a gente está no meio dessa jornada, que a gente tem demonstrado que a gente já andou bastante, mas eu acho que a gente está na metade do trabalho desse avanço de margem bruta. A gente fala muito da nossa jornada de transformação. A gente primeiro encheu a fábrica, depois a gente começou a trabalhar com a fábrica, mexer nos processos da fábrica com o varejo. A gente também começou a mexer nos nossos times de planejamento. A gente criou uma diretoria executiva de supply chain em setembro do ano passado. A gente trouxe uma nova pessoa de sourcing para a companhia em março, abril desse ano. E todas essas pessoas elas chegam com ideias, com novas frentes de trabalho. Então eu vejo que algumas coisas estão aparecendo, os números estão aparecendo e outros números ainda estão por vir. A gente não consegue precisar o quanto que ainda vem, porque ela depende de uma série de fatores, mas eu tenho bastante ainda crença e acredito no nosso trabalho, que a gente ainda está construindo o nosso futuro, que a gente não chegou. Para também não ficar só nessa resposta meio em cima do muro, acho que eu poderia falar, por exemplo, da parte de preço.
a gente trabalhou muito nesses últimos 2 anos em melhorar como a gente fazia a nossa demarcação. A gente saiu de uma demarcação que era feita no final da season para fazer ela mais dentro da season, mexendo em preço a cada 2 semanas, às vezes em alguns casos até em 1 semana. Isso está gerando esse resultado que você vê agora. A gente agora passa para uma nova fase onde a gente tem... a gente organizou nossos dados, está parte daquele pilar de analytics na eficiência de moda, onde a gente começa então a quebrar isso por loja, por cor, e isso deveria gerar também bastante valor na nossa margem bruta. Bom, a nossa próxima pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Oi, Dani, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí por mais um resultado aí bastante consistente. Eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre, eu acho que o André falou aí dessa questão do novo capítulo de lojas, né? E falou um pouquinho de expansão, falou um pouquinho de reformas, mas bem por cima. Eu queria pedir para, de repente, vocês trazerem um pouquinho mais de detalhes, enfim, talvez timing de que a gente pode esperar essas reformas, talvez a gente vê a primeira, né, para a gente já ter uma ideia de qual conceito é esse, ou se de repente vocês vão primeiro apresentar um pouco o conceito, talvez até no próprio day, enfim, mas para a gente entender um pouquinho de quais possíveis alavancas vão vir desse modelo, né? Enfim, então, o que você já puder trazer para a gente seria bem bacana. E aí a minha segunda, um pouquinho falando de estrutura de capital, né? Aí a gente viu bastante notícia aí sobre a possível venda do shopping, né? Mas não apenas isso, mas também olhando a dinâmica de dividendo. A gente está tendo uma discussão aí que a gente vê em várias companhias de eventualmente antecipar pagamento de dividendo, né? Frente à questão da reforma de R e a possível taxação aí por vir. Queria entender como que seria a cabeça da companhia, até porque tem bastante espaço aí de projetos estratégicos, né? Então tem acho que muita coisa para fazer. Então, se vocês puderem ajudar a gente também a pensar na estrutura de capital da companhia, acho que seria bem bacana. Obrigada. Eu que agradeço, Dani. Ótimas perguntas. Eu acho que quando a gente fala da evolução de loja, a gente está trabalhando com várias frentes ao mesmo tempo. Vou começar pela parte de expansão, independente do modelo, que a gente já começou a intensificar e já gerar os primeiros resultados. Então, a gente vem de praticamente não abrir loja. 23 foi um ano que a gente abriu uma loja. Isso fruto da gente estar endividado, de a gente ter atrofiado esse músculo dentro da companhia. E aí a gente começou, à medida que o resultado foi melhorando, olhando no final de 23 para potenciais aberturas. E esse ano a gente já está abrindo entre 6 a 7 Riachuelos. Então, já é uma evolução bastante grande. A gente acha que isso faz diferença no nosso resultado à medida que você vai empilhando isso. Então, essa é uma parte do tema de lojas, de aberturas. Acho que a segunda parte é a parte de evoluir nosso modelo de loja e evoluir a experiência e a gente conseguir incremento de same-store sales, uma vez que você tem uma loja com uma melhor experiência, com uma melhor jornada, e onde o cliente ele navega melhor e aí também compra mais. Eu acredito muito que boas lojas saem de bons pensamentos de marca, é onde tudo começa. Então, a gente vem trabalhado, a gente falou um pouquinho para vocês hoje sobre a evolução da marca Riachuelo, sobre acreditar na potência do Brasil, se orgulhar de ser brasileiro, de tudo que a gente faz diferente com a nossa cadeia integrada, de ser mais sustentável. Então, a gente investiu muito nesses últimos 18 meses em refinar para onde a marca vai. E isso ficando mais claro a partir de agora, a gente entra num novo capítulo, que é como que essa marca ela vive dentro do four-wall, né, de uma loja, e também todas as outras melhoras de jornada que a gente pode fazer. Então, a gente também tem trabalhado bastante nesse tema agora, e acho que você tem razão, a gente, nas nossas próximas interações, a gente aí vai trazer novidades para vocês. Vou mudar para o tema do dividendo, que você também perguntou. O que eu acredito, o que é a crença da companhia, a crença do André, a crença da família, dos acionistas controladores?
Uma boa empresa é uma empresa que cresce, é uma empresa que é rentável, é uma empresa que investe no futuro para continuar crescendo e sendo rentável, e é uma empresa que sempre que possível distribui dividendos para os seus acionistas, para também distribuir valor para todos os stakeholders, mas sempre respeitando as premissas anteriores. Então, pegando o exemplo que a gente acabou de passar, a gente vem desalavancando a companhia, mas já fez uma distribuição de dividendos agora recente, 60 milhões de reais. Então, à medida que o resultado vai melhorando, a gente vai olhar para o futuro, para os projetos estratégicos e também para o potencial de distribuição de dividendos, mas sempre respeitando os nossos planos de longo prazo e uma estrutura de capital que nunca cria um peso muito grande para a companhia de serviços de juros, etc. Então, a gente tem essa visão muito clara. Aí pode ter determinados momentos que a gente delibere políticas de distribuição de dividendos que podem variar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas essa é a política e o pensamento da companhia. Excelente, muito claro. Obrigada. Obrigada a você, Dani. A nossa próxima pergunta vem da Isabela, do UBS. Oi, Isa, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Oi, Isa. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo espaço aqui. Do nosso lado, a gente tem duas também. Então, primeiro, eu queria voltar no tema da margem bruta, mas explorando um pouco mais o ponto da fábrica, né? Vocês têm dado um detalhamento até bastante útil para a gente, né, de onde tem vindo os principais ganhos, né, e as capturas internas têm vindo se destacado aí. Então, assim, a gente queria tentar um pouco mensurar ali, digamos que de 0 a 10 ali, nesse caminho de melhorias de fábrica, em que ponto que a gente está, né, se isso ainda tem um espaço grande para acontecer, o grosso já foi. E aí, vendo até na prática lá dentro da fábrica, o que vocês têm feito, o que ainda falta fazer, onde que vocês veem mais capacidade, mais espaço para internalizar a produção, enfim, dar um pouquinho de cor nesse lado aí fabril, de eficiências. E um outro ponto, também ainda relacionado a esse ganho ali de margem, ganho de produtividade agora, em questão de loja, como é que vocês têm visto ali as oportunidades para talvez uma redução ali na Cameba, né, cama, mesa e banho? Como é que vocês veem isso potencialmente ajudando o ganho de produtividade, né, e consequentemente uma margem bruta? Como é que vem isso evoluindo ali nas lojas, nas aberturas, nas reformas, enfim, essa dinâmica também dentro das lojas? Acho que são esses dois pontos. Obrigada. Eu que agradeço, Isa. Obrigado aí pelas perguntas. Começando com o tema da evolução de margem e do papel da fábrica. Eu acho que eu recebo um feedback sempre do time que nunca está bom. Quando a gente chega aqui, a gente quer sempre melhorar mais. Eu vejo, como eu falei para o Gastin, a gente está no meio de um processo. A gente já fez muita coisa, mas tem muita coisa para ser feita. E eu acho que faz parte da nossa cultura essa vontade de crescer, essa vontade de sempre fazer mais, de entregar mais. Mas eu sei que isso é muito filosófico. Vou entrar um pouquinho em detalhes para exemplificar alguns temas que a gente tem trabalhado junto à fábrica e que mostram essa nossa evolução. Acho que quando eu cheguei, eu detectei que a fábrica ela existia, né, que é óbvio, mas que ela estava com um nível de utilização baixo. A primeira parte da jornada foi uma parte de assim, faz sentido encher mais a nossa fábrica? E se a gente enche a nossa fábrica, a gente enche em quais categorias? E aí a gente fez esse trabalho ele fez com que a fábrica operasse com bastante mais volume. A gente cresceu o volume da fábrica em 30%, 40% nesses últimos 2 anos. E a gente também entendeu que a fábrica, nessas categorias que a gente escolheu, ela tem de 7% a 8% a mais de margem do que fornecedores não da fábrica. É o valor da integração da cadeia. No entanto, a gente tem uma política de fornecimento que a gente quer trabalhar com 3 fontes de fornecedores. A nossa fábrica, outros fornecedores importantes nacionais e importados. E nem tudo vai para a fábrica. Nesse momento, a gente está fazendo o mesmo trabalho que a gente fez lá entre 23 e 24, mas de uma forma muito mais granular. A gente está pegando subcategorias e aí a gente está entendendo bem, apropriando de forma correta as margens na fábrica, entendendo como, então,
no começo, lá atrás, a gente estava olhando, por exemplo, em camisetas. Vou dar um exemplo, não é tão real esse exemplo, mas assim, se aproxima muito da realidade. Camisetas, a gente em geral tem mais margem. Então vamos fazer tudo, a maioria das camisetas, dessas malhas aqui, a gente vai fazer dentro da fábrica. Hoje a gente já entende que não é o caso, mas assim, que uma regata, porque tem um diferente tipo de corte, pode ter uma margem menor e a gente nem tem a melhor maquinário na fábrica para fazer isso, e aí a gente pode estar usando outro tipo de fornecimento para fazer isso. Mas é um outro nível de granularidade, perdão. Como eu falei, um dos exemplos que eu falei aqui, a gente acabou de contratar há 5 meses uma nova diretora de sourcing, ela tem feito um grande projeto de make versus buy na companhia, então isso vai nos ajudar muito a entender todas as outras melhorias que a gente pode fazer nas nossas escolhas, do que a fábrica faz, do que ela não faz, que é tão importante quanto, o que gera mais complexidade e a gente também vai tirar da fábrica. Acho que outro ponto, à medida que a fábrica também a escolha de produto é para onde ele vai em função de qualidade, margem, sustentabilidade. Mas uma vez que a fábrica também entende melhor todo o seu custeio, a gente apropria melhor tudo que está acontecendo lá dentro, ela também entende aonde ela pode ser mais eficiente. E aí a gente, naquilo que ela já faz, ela pode fazer de uma forma melhor. E aí isso vai se somando, né? Porque tem um efeito mix, que eu tiro um produto que a fábrica não é muito rentável, mas ela também aprende e ela vai se tornando mais eficiente. Então, assim, eu vejo ainda que a gente está no meio do trabalho, tem bastante coisa, e estou bastante, assim, dedico uma parte do meu tempo a falar disso. É algo que eu acredito que ainda vai trazer bastante resultado para nós. A segunda pergunta era? Gestão de espaços. A gestão de espaços, categorias de loja. Acho que se você olhar, as lojas que a gente tem aberto agora são lojas que elas já vêm sem casa, sem tecnologia. Todos os nossos indicadores mostram que a receita por metro quadrado e a geração de imagem por metro quadrado de moda, ela é melhor. Então, quando a gente fala de, estamos investindo em categorias core, que são 1, 2, 3, isso a gente fala também em fazer eleições do que não investir. A gente tem um modelo de casa, de loja a casa, que a gente tem melhorado ele muito, ele tem se tornado cada vez melhor, e a gente também enxerga que as lojas Riachuelo, elas deveriam ser cada vez mais voltadas à moda. Isso vai também ajudar bastante a desenvolver e melhorar a nossa receita por metro quadrado. Perfeito, pessoal. Claro. Obrigada. Obrigada a você, Isa. Bom, a nossa próxima pergunta é do Renan Sartório. Oi, Renan, tudo bem? Boa tarde, gente, tudo bom? Eu tenho um follow-up aqui na questão de internalização da produção. Eu queria saber se vocês vão atacar alguma coisa de coleção de inverno, né, para ter um pouco menos de dependência dos importados no ano que vem. E também queria perguntar sobre a Midway, como é que vocês estão vendo a inadimplência agora na ponta em outubro, novembro? Estão vendo o cenário macro impactando um pouco mais na capacidade do cliente de pagar as dívidas? Posso pegar a parte do inverno e eu passo para o Fran para ele falar da parte de inadimplência. E obrigado pela pergunta. Olha, é uma ótima pergunta porque a gente usa muito pouco a fábrica e até a gente tem alguns problemas de fornecimento até nacional no inverno. A Ásia tem muito mais escala e normalmente a maioria do inverno ela vem de fora do Brasil. Dito isso, a gente tem feito um trabalho de identificar quais categorias podem ter um fornecimento nacional, inclusive da nossa fábrica, e com isso a gente poder ser mais reativo, mais veloz, estar mais preparado para as diferentes temperaturas que podem acontecer todo ano. E acho que isso é um bom exemplo de como a gente está no processo de amadurecimento, de evolução, de como usar a nossa fábrica. A nossa fábrica até esse ano fez muito pouco de inverno, se não quase nada. Eu espero estar aqui em novembro do ano que vem no call do resultado do terceiro TRI de 26, a gente poder estar falando, olha, a gente avançou esse ano e tem uma parte do inverno ainda pequena que a gente faz na fábrica e a gente vai construindo esses pilares. Então a gente está com essa visão de começar também a adaptar a nossa cadeia para que a gente possa ter uma reação mais rápida ao inverno.
passo para o Francisco para falar um pouquinho sobre a inadimplência da Midway. Vamos falar, tudo bem? Como a gente mostrou na apresentação, as inadimplências ainda estão bem controladas. A gente está conseguindo selecionar bem o cliente na entrada, menor nível histórico de FPD. No final do ano agora até tem um ventinho a favor, né? 13º, que ajuda a gente um pouco, mas a gente mantém o mesmo nível de cautela. A gente está com o sinal amarelo, enquanto essa taxa de juros não descer um pouco, a gente continua com apetite baixo, mirando esse single digit de crescimento, mas acho que a gente está conseguindo selecionar bem o cliente na entrada e a gente desenhou um cenário bem próximo do que está acontecendo no começo do ano. Então a gente percebe o cenário pressionado, mas a gente está conseguindo navegar bem, então não é um grande ponto de preocupação ainda para a gente. Perfeito, valeu, gente. Obrigada a você, Ana. A nossa próxima pergunta é do Ian, do BTG. Oi, Ian, tudo bem? Pode prosseguir. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, André, Miguel, Francisco, Isa, demais diretores. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, queria entender se vocês podiam dar uma atualização, né, das vendas aí da nova coleção. A gente sabe que o terceiro tri ele foi um trimestre de transição, mas ao mesmo tempo impactado pela permanência das temperaturas baixas. Eu queria entender se vocês já observam uma demanda um pouco mais normalizada agora, talvez no começo de novembro, as últimas semanas de outubro, se vocês pudessem compartilhar o que vocês têm observado. E a segunda pergunta é sobre dinâmica de preços, né? Queria entender se vocês veem espaço aí para seguir com repasse de preço nos próximos meses, aí, próximo trimestre, como que está a cabeça de vocês sobre isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ian. Eu acho que assim, a gente vem num inverno muito prolongado. Se a gente olhar até as últimas semanas, outubro também foi um mês frio. Então a gente vê uma performance aí ela bastante estabilizada, dado os fatores que não mudaram praticamente desde maio, né? A gente vem num inverno prolongado, então a gente não está enxergando nesse momento grandes diferenças. A gente entra agora nos 2 meses mais importantes do ano, então a gente vai poder sentir isso muito mais, e à medida também que o inverno vai embora de uma vez, que eu espero que isso aconteça. Mas acho que a gente está conseguindo segurar bem a peteca, conforme a gente fez agora no terceiro tri. Olhando para... A segunda pergunta era de... Uma parte era das temperaturas e das vendas, tinha uma segunda pergunta. Repasse de preço. Repasse de preço, como a gente vê espaço. Repasse de preço. Olha, eu acho que dentro da nossa estratégia, no pilar de experiência, a gente tem a melhora de produto. E a melhora de produto, ela, se bem feita e o consumidor estiver disponível, não tiver uma grande crise em condições normais de temperatura e pressão, ela acaba gerando que a gente venda produtos com maior valor agregado, não necessariamente repassando o preço. Nós temos investido em marca, nós temos investido em times de produto, em tecnologias para melhorar o produto, na nossa fábrica para melhorar o produto, e acho que é inevitável que ao longo dos meses, anos, a gente vá conseguir ver nosso trabalho sendo bem feito, que a gente tenha um aumento, né, de preço médio, se o trabalho de marca e de adição de valor é bem feito. No entanto, eu gosto de pensar também que a gente tem um negócio robusto, onde a gente está conseguindo trazer cada vez mais margem para ele, e se tiver algum problema na economia mais macro, ou até na nossa própria execução mais micro, a gente tem um modelo onde a gente consegue segurar também, eventualmente, baixas de preço, e aí a gente tem um modelo que navega assim, o plano de longo prazo é melhorar produto e aumentar preço médio, mas a gente também constrói os pilares de eficiência para que, caso a gente tenha algumas lombadas, a gente consiga também baixar preço para sustentar volume e um consumidor que está mais apertado. Então eu estou bastante confiante assim, com o que a gente está criando aqui e na sustentabilidade disso para a construção do longo prazo. Perfeito. Claro. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, e a nossa próxima pergunta é do Rubem, do Santander. Ele enviou por escrito, tá?
Ele pede se a gente pode dar um update sobre o e-commerce. Qual é a representatividade do digital hoje na venda de vestuário e quanto isso tem evoluído ao longo do ano. Se o crescimento de despesas de marketing, que tem sido relevante esse ano, tem algum efeito de marketing de performance ou se a maior parte é investimento em marca. Posso pegar também, ótima pergunta, Rubem. A gente está com uma estratégia também com e-commerce muito forte. A gente não abre exatamente o número, mas ele está sustentando por vários meses um duplo dígito muito robusto. Eu brinco em alguns casos que até um triplo dígito. Então, a gente está contente. Ele vem sendo uma parcela cada vez mais relevante do nosso negócio. A boa notícia é que o nosso e-commerce ele tem o mesmo nível de margem de contribuição das lojas. Então, quando a gente cresce o e-commerce, ele não é detrator da margem total da companhia. A gente tem aumentado o gasto de marketing e e-commerce proporcionalmente ao aumento das vendas dele. Então, a gente não tem feito para crescer diluindo margem. Então, a gente está bastante... E eu acredito que esse é o modelo do futuro. Mas assim, a gente vai ver os gastos de marketing, de performance crescendo na proporção da venda. E a gente também tem, à medida que a gente vai crescendo, sendo mais rentável, também destinando mais recursos para o marketing como um todo da companhia, independente do marketing de performance do e-commerce. Obrigada, André. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E agora eu volto a palavra para o André para as considerações finais. Obrigado, Isa. Obrigado, Miguel. Obrigado, Fran. Obrigado a todo o nosso time que está aqui, que nos ajuda muito a poder fazer a call. Então, agradecimento a vocês. Tem um monte de carinhas felizes aqui no estúdio. Mas eu queria também, além dos agradecimentos, falar um pouquinho de como eu estou enxergando o momento, a estratégia da companhia e como é que está a minha cabeça. Então, compartilhei com vocês a evolução dos nossos pilares estratégicos, são 5 pilares. Isso norteia toda a nossa execução no dia a dia. A gente tem reuniões semanais de diretoria, onde a gente mergulha em iniciativas dentro de cada um desses pilares. A gente usa a metodologia de OKRs para tocar a execução do dia a dia da companhia. Então, isso é algo que uma execução bem feita, com foco, entregou esse valor que a gente está vendo aqui hoje, mas eu acho que quando se vocês perguntam, olha, em que lugar que a gente está da evolução, eu ainda vejo que a gente tem muita coisa para fazer e acredito muito que um foco bem definido, um foco bem claro e uma execução ali disciplinada, ela vai nos ajudar a continuar entregando resultados aí que nos orgulham muito e que melhoram, né, todos os indicadores da companhia. Então, acho que essa é uma parte do meu pensamento. Uma outra parte é a parte de como é que a gente constrói uma empresa no longo prazo que tem diferenciais competitivos e que realmente é uma empresa longeva, duradoura e que performa muito bem e que tem todo um ecossistema funcionando de forma robusta. Então, acredito muito que a gente tem que continuar investindo no nosso core de moda, que a gente tem um diferencial competitivo do nosso modelo integrado com a fábrica. Isso é algo que a gente faz diferente e a gente sabendo operar isso bem, tendo a disciplina de mergulhar, isso vai continuar gerando valor no longo prazo. É quase um mantra do tipo, olha, a gente é uma empresa de moda, a gente tem a cadeia integrada, não significa que a gente não trabalha com uma gama de fornecedores, mas sim significa que a gente tem oportunidade de fazer bem, fazer melhor e continuar melhorando o resultado da companhia. Acho que esse é um dos elementos da estratégia de longo prazo. Outro elemento da estratégia de longo prazo é a força e a potência da Midway do nosso negócio. Eu acho que a gente olha para esse negócio como um negócio que ele tem muito valor pregado no nosso ecossistema. Acho que o mercado ele gerou ele foi em muitas direções nos últimos anos, né, de como ter ou não uma financeira, operar sozinho, operar com parceiro. E o que a gente tem mostrado aqui com o resultado da Midway é que a gente, nos últimos 20 e poucos anos que a gente investiu nesse negócio, a gente criou um core de serviços financeiros dentro da empresa
ele gera valor aqui dentro do nosso ecossistema, a gente se aproveita da relação de moda e do financiamento de moda para oferecer outros produtos, e a gente não vê razão para não, a partir dessa fortaleza, dessa escala, desses sistemas, desse time, continuar oferecendo os produtos que geram valor para o ecossistema como um todo. Então, acho que isso nos cria mais valor de longo prazo, e também é algo que a gente faz que é diferente e que torna a Riachuelo, a Guararapes, uma empresa cada vez mais forte. E acho que um terceiro ponto, que ele está também lá nos 5 pilares, mas ele é tão importante na criação do longo prazo que eu reforço ele aqui, é que a gente sempre tem que investir nessa experiência, na criação da marca. É isso que vai fazer o nosso core de moda continuar sempre robusto e forte. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês. A gente vai estar sempre com esses nortes bem claros, seja da primeira parte, de ter uma estratégia bem definida, com execução bem disciplinada, seja nessa visão de longo prazo, de fortalecer esses 2 negócios para que no futuro a somatória deles tenha uma história de geração de valor que seja difícil de bater no mercado brasileiro. Então, agradeço aí vocês pelo tempo de vocês no call conosco hoje. No dia 11, espero que estejamos juntos no nosso Investor Day, e aí a gente também pode abrir aí muito mais detalhes e trocar muito mais. Muito obrigado aí e até a próxima, pessoal.